E para recebermos a leitura de Denise, né? Denise, que vai ser a nossa mediadora de hoje. Denise é também assídua das Sextas com Letras, né? Está sempre aqui, sempre prestigiando o encontro, sempre contribuindo com as suas participações. E hoje trazendo. Denise é professora, né, Denise? Professora Sim. de literatura e vai trazer o texto de uma outra colega que está sempre aqui, que é a Ivone Rosa, e também professora de literatura, e tem alguns livros publicados. A Ivone, Denise também tem livro publicado, né? E aí vamos fazer reiniciar isso. Tá? Bem-vindas, vamos à leitura. Vamos. Boa noite a todos e todas, amigos e amigas, convidados, a mais um Sexta com Letras. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando desse trabalho maravilhoso do Instituto Estação das Letras, sobre a orientação de Susana Vargas e Vânia Salek. Hoje nós vamos ler um texto da escritora Ivone Rosa, minha amiga querida, e eu escolhi esse texto porque, por dois motivos. Primeiro, para divulgar e valorizar esse trabalho que a Estação das Letras faz com mediação de leitura. Nós nos conhecemos em um curso do IEL, Instituto de Estação das Letras. Eu e Ivone fizemos um curso de mediação de rodas de leitura para aprimorar a nossa prática, que a gente já desenvolvia há algum tempo, e se firmou uma amizade forte ali. E eu descobri a escritora maravilhosa que Ivone é. E o segundo motivo para mostrar os resultados desse projeto de mediação de rodas de leitura que o Instituto desenvolve. Então, e homenagear trazendo uma colega que é fruto desse trabalho. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês sobre o livro da Ivone Rosa. A Ivone nasceu em Niterói, ela é poetisa, escritora, roteirista, declamadora, professora de literatura, com pós-graduação em gestão educacional. Ela ganhou o primeiro lugar no Festival Sesc e o prêmio de melhor intérprete de poesia. Escreve como colunista na revista Entre Poetas e Poesias e participa de coletâneas como Escritos Diários, Vozes da Resistência, Mulheres Pretas de Fé, Contos Fantásticos de Niterói e Veias do Nordeste. Aqui no Instituto Estação das Letras, a Ivone já fez palestras, ela trouxe para a gente coisas maravilhosas sobre Lígia Fagundes Telles, ela atua como mediadora de leitura e é também leitora guia aqui no Sextas com Letras. Nós tivemos um debate maravilhoso sobre o livro Solitária, da Eliane Alves Cruz. Ela também comanda rodas na Biblioteca Parque Niterói, palestrou na primeira feira literária do Colégio Auxiliadora e organizou o registro um grande dia para as escritoras. E recentemente, agora, no dia 27 de fevereiro de 2026, ela tomou posse na Academia Gonçalense de Letras, a mais nova membro Olha, da Academia Gonçalense de Letras. Foi parabéns, selecionada no prêmio. Ivone. Parabéns. Parabéns, Ivone. Ela foi selecionada no Prêmio Rio de Contos e no selo Off Flip, foi destaque na antologia 50 Mais. E ela é a autora do livro O Primeiro Prazer, que nós vamos ler hoje nessa roda de leitura, um conto, uma crônica daqui, que gentilmente ela cedeu o, a honra, ela me deu a honra de ler esse texto aqui e compartilhar com vocês. A Ivone é, vai trazer a sua experiência para enriquecer o nosso papo, tá? Essa obra, O Primeiro Prazer, foi
publicado pela editora Apologia Brasil em 2023. Ela traz uma coletânea, é um livro híbrido, né? Traz contos e crônicas ficcionados e baseados em fatos reais. Isso é muito interessante. Ela traz diversos temas nesse livro, como críticas sociais, o amor pela natureza, a liberdade, os encantamentos, os recomeços, a pandemia, a rotina, as futilidades e os desabafos com questionamentos profundos e necessários. Na apresentação do livro pela jornalista Tânia Ribeiro Roxo, ela diz: ler o primeiro prazer nos faz refletir sobre nós mesmos. Estar sempre com o coração aberto para o novo é uma das coisas mais preciosas que Ivone Rosa nos ensina através dessas sábias linhas. Então, a gente vai experimentar um pouquinho dessa maravilhosidade. Adoro essa palavra. Se vocês quiserem acompanhar, e devem, o trabalho da Ivone Rosa, ela está no Instagram, no @profa_Ivone_Rosa, ou pelo e-mail profa.ivonerosa@gmail.com. Aí eu pediria a Ivone gentilmente para colocar aí no chat o seu Instagram, seu e-mail, para as pessoas entrarem em contato com você, né, bater papo, pedir o livro. E quem já leu O Primeiro Prazer, da Ivone Rosa, sinaliza aí no comentário, porque ela vai adorar saber que você já leu o livro e o ponto que você mais gostou. Pode botar aí no comentário, tá? Agora, Camila, nós vamos mostrar uma curiosidade sobre a Ivone Rosa. Pode colocar a foto, por favor? A Ivone Rosa é cheia de surpresas. Olha essa foto, gente. Ela me contou que para conseguir essa foto com a Marina Colasanti, lá o Herzi, de São Gonçalo, foi uma coisa assim inimaginável. A Marina ia palestrar num auditório lotado, muita gente, além dos estudantes, não cabia mais ninguém. Aí mudaram a escritora para uma entrada, num espaço grande, ventilado, para caber aquele público enorme. A Ivone, fã de carteirinha da Marina, ela estava panfletando o jornal, esse jornal aí, do grupo de poesia, o Diário da Poesia, onde ela já escrevia colunas e crônicas. Ela queria dar o jornal para a Marina, mas ninguém deixava se aproximar, porque tinha corda, tinha cerco, tinha segurança. Aí ela gritou, gente, a Ivone gritou: Marina, eu escrevo nesse jornal por sua causa. A Marina parou no meio do tumulto, olhou para a Ivone, veio até ela e mandou o segurança deixar passar. A Ivone é terrível, né? A Marina, ela disse para a Marina que devorava as crônicas dela, que era fã, que tinha todos os livros e que, graças à inspiração dela, começou a escrever suas colunas. Minha musa! Queria te abraçar, mas estou muito suada, ela disse. A Marina nem deixou ela terminar a frase, abraçou a Ivone forte. Que mulher carinhosa, linda e uma estrelinha brilhando no céu, que a Marina nos deixou em janeiro do ano passado. Gostaram da curiosidade? Obrigada, Camila. Bastante. Eu adorei. O que vocês acharam? Maravilha, né? Surpresa. Eu senti essa mesma emoção no primeiro dia que eu abracei a Suzana também. Bonitinha. Juro, sério. Vamos lá. Vamos então ao livro Primeiro Prazer, que a gente vai ler hoje, tá? Mas antes eu queria fazer uma provocação. Gostaria que vocês me respondessem. Pode abrir o microfone e responder, tá? Vocês já esqueceram alguma coisa muito importante, muito valiosa, de valor sentimental, monetário, ou o que for, em algum lugar, e depois, quando voltou para procurar, com certeza de que já tinham levado, estava lá no mesmo lugar intacto? Aconteceu isso com vocês? Conta aí, quem é que tem uma história aí para contar? Pode abrir o microfone. Alguém?
Ou quando voltou lá já era? Vamos, não sejam tímidos, podem falar. Que eu esqueci, eu já me esqueci, Denise, porque eu não. É, Eu eu já vivo digitei. esquecendo, então eu nem lembro mais de tanta coisa que Pois eu é. esqueço. Não. Eu sou muito esquecida, muito distraída. Todos que me conhecem sabem disso, né, gente? Eu já deixei, não foi esquecido, não, eu deixei de propósito. Um livro, quando eu li esse texto da Ivana, eu me lembrei. Eu deixei um livro no supermercado, assim, em cima de uma gôndola, deixei ele lá e me afastei para pegar as coisas. Aí se aproximou um senhor, eu fiquei de longe olhando, né? Falei, o que que vai acontecer? Será que ele vai levar o livro? Fiquei, mas ele levou bem um minuto ou mais olhando o livro, olhou para um lado, olhou para o outro, aí resolveu, pegou o livro e carregou. Eu fiquei contente, né? Porque pelo menos ele, ele ia ler o do livro. A ideia era essa, né, Denise? Ah, pois é, exatamente. E eu passei a fazer isso várias vezes, esquecer livros de propósito, mas assim, sem querer, não. Muito bem, mas ninguém mais tem uma Tenho, tenho história para um, contar? tenho um Tem, amigo que diz que roubar livros não é um ato cultural, não é um crime, tá? concordo. Que É, bom, né? Que cometesse mais crimes como esse. Então vamos lá. Nós vamos ler o texto. Vou pedir a Camila para que coloque na tela, por favor, para a gente ler. Quem quiser acompanhar no seu dispositivo, o texto está no chat que a Camila colocou, tá? Só clicar que ele abre. Essa é a capa, né, do livro, O Primeiro Prazer. Vamos ao texto. Pode subir um pouquinho. Tá bom o tamanho, gente? A letra? Um pouquinho maior, se der aí. tá bom. Tá bom? Tá bom, né? Então vamos lá. Ouro Perdido, de Ivone Rosa. Faz mais de 5 anos. Eu estava muito apressada durante o intervalo do almoço e a correria para outra escola. Fui até uma agência bancária fazer um depósito. Carregava uma bolsa pendurada sobre o ombro, mais uma sacola com pastas de provas e um livro na mão. Dentro da agência, apoiei o envelope sobre o livro num balcão de acrílico. Logo após fiz o depósito e saí correndo para o trabalho, deixando no balcão o livro, uma biografia de Olga Benário Prestes. Quando cheguei à escola, lembrei-me do livro e o fator mais agravante era emprestado. Pânico, coração disparado, gelo na barriga e mãos geladas também. O que fazer? Não podia sair no horário da aula. Só me restava esperar o horário da saída às 17 horas, com a agência já fechada, e alimentar a esperança para alguém de coração que tivesse encontrado e deixado com o gerente. Nunca uma tarde se arrastou tanto. A cada 5 minutos olhava meu relógio. Os ponteiros pareciam não saírem do lugar. Finalmente, o sinal esperado tocou. Disparei pelas ruas cruzando entre pessoas indecisas, calçadas esburacadas e outras sem meio-fio. Corria com pensamentos que tentavam me punir. Como pude ser tão dispersa? Logo um livro que não era meu. Justamente naquela agência bancária muito popular, frequentemente lotada. Alguém deve ter levado. Justamente no capítulo que estava tão bom. Agora terei de comprar 2 livros. Um para devolver e outro para eu acabar de ler. Atravessei a rua, cheguei à porta com o nariz no vidro fumê para tentar enxergar algum funcionário. Após quase 10 minutos de angústia, veio um segurança com as mãos na cintura e um olhar reprovador. Disse: "A agência já fechou, senhora." Falou com a voz alta e firme. "Sim, eu sei. Eu só queria falar com o gerente para..." O guarda já balançava a cabeça, negando qualquer favor e sem me deixar concluir.
Desesperada, bati novamente no vidro e encurtei a solicitação. Moço, esqueci meu tesouro! Gritei. Empreguei o termo conotativo para retomar a atenção. Deu certo. Rapidamente, ele virou-se com um olhar interrogativo. Não o deixei perguntar nada. Falava rápido e sem pausas sobre o ocorrido, caminhando ao redor do banco e apontei para o balcão, quando avistei o meu valioso objeto. Ele estava lá, no mesmo lugar, intacto. Eu ria muito, ria alto, ria e olhava para o céu, agradecendo com lágrimas. Disse ao vigilante quando finalmente entregou-me o livro. Vale ouro. Muito obrigada. Infelizmente, poucos sabem, pensei. Mês passado, fui a um restaurante e, após o almoço, fui retocar a maquiagem e esqueci meu batom no banheiro. Não havia sentado à mesa. Quando lembrei do cosmético esquecido sobre a pia, retornei ao local em menos de 5 minutos. E o batom? Não estava mais lá. Não lamentei, apenas sorri. Obrigada, Camila. Nós lemos o conto do livro O Primeiro Prazer, de Ivone Rosa, sobre a cena de um livro sobre a biografia de Olga Benário, esquecido em um lugar movimentado, ignorado pelas pessoas, e isso revela camadas profundas sobre a nossa relação com a leitura e com objetos carregados de história como é esse livro da Olga Benário. Então, o livro permanecer por horas em um local movimentado e o batom sumir rapidamente do banheiro revela percepções seletivas, vamos dizer assim, sobre valor, sobre a utilidade e sobre o risco de deixar objetos no cotidiano urbano. Enquanto esse batom, esse cosmético ativa, né, instintos de apropriação imediata, opa, vou levar. Né? O livro, por sua vez, já evoca uma certa indiferença, um respeito, né, porque pelo conteúdo. Aí eu fiquei pensando, né, se fosse uma capa de um livro mais assim erótico, vamos dizer, quem sabe, né, uma aventura, uma história em quadrinho, talvez não ficasse lá, mas uma biografia de Olga Benário. Então a gente vamos conversar um pouquinho sobre essas relações com bens culturais versus bens pessoais. Então vamos abrir a conversa. Todo mundo pode participar, levanta a mão, abre o microfone e vamos conversar. Tá? Vamos começar por essa. Antes de eu jogar a primeira provocação, eu quero saber se alguém quer, aí está se coçando para dar uma opinião, o que achou dessa crônica. Pode falar. Alguém quer se manifestar agora? O microfone está aberto. Eu Vai, achei, Dari. tudo bem? Eu achei muito imagética, é muito legal ler. É o croniconto, é o Jair Ferreira de Santos que falava, né, que tem uma pegada de crônica e uma pegada de conto, então eu chamava croniconto. Porque tem a imagem sem ter aquele negócio do século XIX, porque as guirlandas, porque as flores, não sei o quê. Você passeia ali daquele ambiente todo, né, dela na escola, aquele ambiente de uma forma muito leve. Eu adorei. Ivone, gostei muito. Fiquei com Adorando. um pouquinho de inveja de não ter sido eu que escrevi. Mais alguém quer fazer o seu comentário sobre a leitura? As suas primeiras impressões? Então, sigamos. Vamos falar primeiro dessa indiferença. Alguém levantou a mão? Foi só minha. Hein, Camila? Não, né? Tá. Vamos falar primeiro sobre essa indiferença à leitura. Né? No texto da Ivone, o livro foi deixado em um espaço de
de muito fluxo, né? De um fluxo muito alto, muito intenso. E outros lugares, além de bancos, estações, praças, as pessoas priorizam o imediato. As pessoas estão correndo, elas estão ocupadas com as suas coisas, né? Com pressa. E um objeto abandonado assim no local público, eu acho que a primeira impressão é de desconfiança, né? De você encontrar um pacote, um embrulho, um objeto abandonado e o que me chamou a atenção é o fato de a pessoa ignorar o livro, que, não sei, né, para nós o livro é um portal de tantas coisas. E eu fiquei pensando, vocês podem pedir para falar a qualquer momento, tá, gente? Eu fiquei pensando sobre os dados recentes das pesquisas sobre os hábitos de leitura. Cerca de 60, mais de 60% dos brasileiros alfabetizados não leem literatura por vontade própria, né? O livro é mais usado para estudo ou para outro objetivo. É, a literatura é vista mais como um devaneio, né, um entretenimento, então os dados comprovaram isso. Eu fiquei assim, 62% é um número muito alto, né? Por outro lado, essas iniciativas de deixar o livro em locais públicos já tem campanhas, tem projetos que fazem isso, de deixar o livro lá para que as pessoas peguem o livro e carreguem, é uma maneira também de disseminar esse hábito de ter contato com o livro, né? A lista dos mais vendidos revelam que o livro deixou de ser visto como entretenimento e passou a ser visto mais como algo utilitário, né? Se a gente for ver essas pesquisas, o que tem lá no topo são livros de autoajuda, né? A gente pode incluir aí os religiosos, ou seja, o livro é visto como um objeto que vai cumprir algum objetivo. Vou ler para fazer uma prova, vou ler no caso dos estudantes, né? Vou ler para tomar conhecimento sobre determinado assunto, para me aprofundar. E isso tem tudo a ver com os valores do mundo atual. Então, a literatura, como um texto de fruição, de entretenimento, não tem espaço nesse modelo de pensamento que usa o livro como um objeto utilitário, né? Mas nós sabemos que a literatura pode sim ensinar muitas coisas, né? E a principal delas é a capacidade de a gente experimentar situações, realidades, se colocar no lugar do outro, se sensibilizar, né? E aprender com aquela experiência, como a gente acabou de ver aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? A respeito desse negócio, desses projetos de deixar esquecer livro na rua, Sim, parece que tem no metrô do Rio, está sendo feito e muito bem sucedido, né? Que as pessoas realmente pegam e devolvem. Quer dizer, devolvem mesmo que em outra estação eles já sabem os locais onde há os livros. E, ao mesmo tempo que a gente tem visto, por outro lado, você vê muita gente lendo também, né, Denise? Você vê no metrô, tem um bocado de gente no celular, mas muita gente lê no celular mesmo, né? sim. Tem bobagem também, negócio de rede social e tal, mas muita gente lê no celular também. E esses projetos em que a Suzana foi pioneira mesmo de roda de leitura, tem muita coisa acontecendo, grupos sendo formados formalmente e informalmente, né? Grupos de amigos, a gente vê em livrarias, tem acontecido, quer dizer, as oportunidades. Uma das coisas complicadas é realmente o preço do livro, que ainda é alto, né, em relação a muitas outras coisas. Para a maioria da população, é alto. Tanto que É, no próprio conto,
a personagem fala: Poxa, estou preocupado, agora tem que comprar 2 livros, Vou ter que comprar dois. vou ter que comprar dois. Quer dizer, não precisava, né, Ivone? Comprava um, lia e daí entregava depois, mas tudo bem. Na afobação a gente pensa qualquer coisa. É verdade. E sobre isso, de as pessoas lerem no celular, né, nos trens, nos metrôs, no ônibus, isso é uma realidade. Tem até uma história engraçada. Eu estava lendo no celular, certa feita, lá na sala de espera, e passou uma senhora, olhou para mim e falou assim: tá viciada. Eu olhei para ela assim, né, mas eu não falei nada. Ela, que eu estava viciada no celular, mal sabia ela. A André Aqui, Aí eu, levantou a mão. A Denise, tem uma pessoa querendo falar. André. eu estou procurando aqui, vai. eu quero Pode falar. falar, querida. Abre o microfone. Eu aqui no quando o Iguatemi foi inaugurado, eu moro aqui em Vila Isabel, agora é Boulevard Shopping Rio, mas quando abriu o espaço veio o Iguatemi, né, que tomava conta. Tinha uma cafeteria que os donos eram leitores, então eles puseram na porta, no corredor mesmo do shopping, uma estante assim, troque um livro que você já leu, troque com o que você não tenha lido. Tinha qualquer coisa assim, bem chamativa. Olha, eu peguei lá o segundo volume dos contos de Hemingway. Olha que maravilha. Obviamente, eu botei um dos meus lá para ser lido, né? Troquei. Esse você não tinha que devolver, era para você trocar. Então, são pequenos movimentos que você pode incentivar a leitura, né? Que se cada pessoa que trabalhasse numa loja dessa, fosse dono de uma loja dessa, tivesse uma ideia dessa, pô, seria maravilha. E foi isso. Tenho, e está guardado aqui, né? Os contos de Hemingway. Imagina se eu vou passar adiante, não, de jeito nenhum. Está comigo até Não, hoje. não vai esquecer lá para eu pegar, né? Não. É, André quer Camila, falar, Denise. quem é André, André? Quem levantou a mão primeiro? Foi André? André. André. Bem-vindo, André. Pode Boa falar. noite. Obrigado. Boa noite. Estão me ouvindo? Consegue Sim, ouvir? Posso falar? Estão ouvindo? Eu não conheço vocês. pode, Muito estamos boa ouvindo. noite para vocês. Conheço a Denise. Recebi o convite dela hoje pela manhã. Eu falei, não é a Denise, eu não posso deixar de vê-la, a minha querida Denise. Antes de tudo, adorei o conto, é muito bonito, e tocando em dois aspectos, logo de cara, assim, essenciais. Um para mim da memória pessoal, porque eu já como já sou assim já sei algum tempo de estrada, fui um leitor de primeira hora do Olga, do que foi publicado Peixoto, esqueci o nome do foi publicado, mas eu acho que em 85, 1985 saiu esse livro. E aí esse conto ele chama atenção para esse aspecto de uma época em que nós tínhamos um contato da década de 80. Foi uma década muito boa de publicação no Brasil. Foi quando se publicou O Nome da Rosa, por exemplo. Quando se publicou em 84, se publicou o da Yosenar, o Memórias do Adriano, que foi um clássico. As pessoas liam na praia, tinha uma série de coisas. Foi um bom ano, foi uma boa década para a leitura. Foi o ano que se publicou, em 1984, novamente no Brasil, com grande sucesso. Então me lembrou de imediato essa época que nós éramos mais afeitos ao hábito da leitura. Essa tristeza e essa elegia que eu estou vendo as minhas amigas trazerem, de que hoje é o momento do Brasil em que nós estamos lendo menos, é verdadeira, mas ela tem uma certa contextualização que eu, particularmente, que sou amigo dos livros, tenho meditado. O mundo inteiro está lendo menos. Não é um privilégio nosso. Eu vi uma pesquisa sobre a situação da leitura na França, por exemplo, que é um país de grande tradição, de cultura escrita, e há uma decadência muito grande na França, na Alemanha. Isso é um fenômeno mundial. Por quê?
que nós estamos entrando num novo ciclo tecnológico de consumo de textos imaginativos, onde o cinema, as séries, que são muito mais fáceis de serem compreendidas, vão ser cada vez mais o substituto para o ritual da leitura do livro. O livro, belo como seja, amantíssimo e amaríssimo como é para nós, nunca foi esse produto em lugar nenhum do mundo de excelência que as pessoas queriam de qualquer maneira. Há mais de 100 anos o cinema já é uma grande paixão no mundo inteiro que tem substituído o contato com o texto. O contato com o texto exige tempo e uma subjetividade e espaços de conforto mentais para a leitura que estão desaparecendo no mundo moderno nosso, estão desaparecendo os espaços adequados para que nós possamos nos recolher em silêncio para a meditação solitária do texto. A vida moderna está recusando isso. Então, só adorei, maravilhoso. Depois tem a pergunta para a Ivone, vou esperar depois um pouquinho mais, vou fazer uma pergunta para a autora, quero ouvir a Passa autora, agora que ela mas, responde. mas posso fazer? Mas só encerrando então só essa Pode. parte. Mas, então, óbvio que a nossa elegia é correta, mas a gente tem que contextualizar que nós, brasileiros, pobres de nós, não somos também os piores cidadãos da esfera do cosmos. Em outros países tem acontecido fenômenos como está acontecendo conosco, em virtude dessa mudança de paradigma. A minha pergunta para a Ivone é essencial que a gente faz para qualquer autor, quando a gente ouve uma história. É o seguinte: quais são as suas influências, tanto poéticas quanto prosaicas, ou seja, tanto na poesia, para a sua poesia, quanto para a sua prosa. É uma leitura. Isso a gente conhecer as influências do autor é conhecer a metade do autor. Né? É isso. Mas obrigado por me receberem nessa participação amiga aqui. Obrigado. Obrigada a você, André. Vai, Ivone. Da Marina Colaçante a gente já sabe, né? Que você é fã de carteirinha. É verdade. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Denise, pela surpresa, pelo prestígio. Uma honra estar aqui, né? Quem diria, hein, Suzana? Olha eu aqui. Mas, André, o que eu gostaria de falar é o seguinte: a minha leitura de influência. Eu comecei com crônicas, né? Bem menina, eu comecei lendo crônicas. Daí a influência de Marina Colaçan, o Luiz Fernando Veríssimo. Eu tive a honra, né, o prazer de conhecer pessoalmente a Marta Medeiros. Mas, em relação à poesia, eu sou muito apaixonada por Pablo Neruda, né? E gosto da poesia do Drummond, do Mário Quintana, da, da Cecília. Ah, eu gosto da poesia que me passa aquele, aquela nuance da crônica, porque os meus textos poéticos são crônicas em forma de versos, alguns com rimas, outros versos brancos. Eu gosto bastante da expressão sentida, né? Do que te provoca, do que te incomoda, do que te faz gritar, né? Não como uma coisa de desabafo ou colocar um drama pesado, não, mas é da pura expressão mesmo, né? De transbordar, né? Aquela coisa de passar à frente. É isso. Mas eu provavelmente devo ter esquecido algum autor também. Acho que isso é o problema do adoçante. Mas que lindo. A Ivone é poeta também, André. Como ela disse, a escrita dela é para poesia. Eu vou pedir para a Camila colocar na tela o texto, nós vamos reler o parágrafo, o terceiro parágrafo, por favor, Camila. Quando cheguei à escola, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque no segundo parágrafo, ouro perdido,
Dentro da agência aqui, no segundo parágrafo, pode aumentar um pouquinho até a letra? Tá bom, gente? Tá Tá, ótimo. ótimo, obrigada. Tá bom? Dentro da agência, apoiei o envelope sobre o livro num balcão de acrílico. Logo após fiz o depósito e saí correndo para o trabalho, deixando no balcão o livro. Uma biografia de Olga Benário Prestes. Quando cheguei à escola, lembrei-me do livro e o fator mais agravante. Era emprestado. Pânico, coração disparado, gelo na barriga e mãos também geladas. O que fazer? Não podia sair no horário da aula. Só me restava esperar o horário da saída às 17 horas, com a agência já fechada, e a agência já estaria fechada, e alimentar a esperança para alguém de coração que tivesse encontrado e deixado com o gerente. Mais abaixo, no finalzinho do próximo parágrafo, sobe um pouquinho, ela diz assim: logo um livro. Sobe um pouquinho, por favor, Camila, para as pessoas poderem acompanhar. No finalzinho do próximo parágrafo. Logo um livro que não era meu, justamente naquela agência bancária muito popular, frequentemente lotada. Alguém deve ter levado, justamente no capítulo que estava tão bom. Agora terei de comprar 2 livros, um para devolver e outro para eu acabar de ler. Obrigada, Camila. Pode voltar para a gente. É interessante esse pedaço, porque a gente tem aí várias informações, né? Uma professora atarefada com provas, com trabalho, com compromissos, e a cabeça lá naquele livro, mas não era um livro qualquer, era um ouro, né? Como ela diz, um tesouro. A biografia de Olga Benário, esse conteúdo político e explícito da Olga, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a biografia de Olga Benário, como do Fernando de Moraes, que era o livro em questão, né, Ivane? Que narra explicitamente a militância da Olga, a militância dela comunista, a prisão no Brasil, sob o regime Vargas, a extradição dela grávida para o nazismo, a morte em câmara de gases. Já dei spoiler para quem não leu, mas a história não é segredo para ninguém, né? Então, esses temas densos de resistência antifascista, o amor com Prestes, as lutas armadas, né? E esses temas desafiam visões conservadoras. Então, ignorar um livro desse pode sinalizar. Eu estou aqui jogando, né? Vocês concordem comigo ou não? Podem sinalizar um desconforto com narrativas politicamente carregadas de substância, de significado político, né? Ou, por outro lado, ignorância, esquecimento, que a gente vê muito, né? Esquecimento histórico. No Brasil atual, onde os símbolos, como a Olga, por exemplo, que é a personagem do livro Esquecido, inspiram movimentos de homens, de mulheres, de pessoas, né? E, e as pessoas que ignoram e evitam debates profundos sobre política, aquele livro certamente não. Aí eu jogo para vocês: será que esqueceram um livro lá por causa do tema, do conteúdo político? Ainda hoje esses temas incomodam? O que vocês acham? Eu queria falar uma coisa. Oi, Bom, Suzana. eu não sei, quer dizer, claro que incomoda, né? Mas e também eu não ia nem falar tanto. Eu só sei que eu ganhei ontem um batom e esse eu não vou esquecer. Depois eu estou brincando. Esse Eu batom botei um aqui, mas alguém é me deu escondido. ontem. Ontem não, há 2 dias atrás, lá no clube de leitura, eu ganhei um batom e desse batom eu não esqueço. Uma coisa que eu queria assim, destacar no texto da Ivone, né? Acho que a Ivone ela vem num amadurecimento tão bacana na sua escrita, né? Faz, faz alguns anos, 4 anos, né, Ivone? 5, né? Que você começou a trabalhar mesmo, né?
os Sim, textos. Quer dizer, eu sei que ela tinha mais coisas, mais textos antes que ela escrevia, né? Mas eu tenho a impressão que ela começou assim a burilar o texto. O que eu achei muito legal é que ela tem essa consciência daquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, ela diz assim: o meu texto ele é como, inclusive nos poemas que eu já comecei agora a conhecer melhor os poemas dela, né? Eles se aproximam muito mais da crônica, né, que do conto. Quer dizer, ela mesma acabou de falar isso, né? E, de fato, né, esse texto ele tem mais o tom de crônica do que de um conto, né? A gente que trabalha com essa matéria, né, a gente sabe que ele se conclui de algum modo, quer dizer, tem uma espécie de moral da história que não é explícita, ainda bem, que se ela dissesse assim, viram, senhores, como o livro ninguém dá importância. Não, ela apenas sorri e pronto, né? Quer dizer, como quem compreende, não é? O país onde vive, o local onde vive, as mazelas né, culturais que a gente vive, não é? Então ela termina na hora certa, né? Existe um comentário, mas é um comentário que está escondido nas palavras, né? Nesse sorriso, primeiro toda uma tensão, né? E de repente alguém não, quer dizer, o tesouro estava na frente, mas é um tesouro para quem descobre os prazeres e as vantagens da leitura. Eu sempre gosto de falar vantagens, porque no mundo sim, capitalista essa é a única palavra que certas pessoas entendem. Vantagens e desvantagens. A gente vive num mundo que as pessoas querem tirar vantagem, né, de tudo. Então, vamos tirar vantagem da leitura, né? A grande vantagem, né? Então, assim, eu gostei muito, sabe, Ivone? Você termina na hora certa. Se você comentasse mais um parágrafo e a crônica, né? Tanto como conto não seria, mas a crônica, essa coisa mais leve, né? Ela não iria adiante. Se você for a moral da história, né? Já se sabe que ia perder em densidade, ia perder né, em uma percepção maior, né? Deixar, quer dizer, como a gente sempre falava, e eu gosto muito de falar nas oficinas da, de leitura que a gente faz no curso de mediação, né? Sinta quem lê, né? Então ela deixa apenas para que quem lê perceba. Por que que eu sorri? Eu só sorrindo, só rindo, só sorrindo, né? Então, assim, gostei muito, sabe, Ivone? Assim, fiquei muito, assim, feliz, né, de ver essa na verdade, esse texto é um texto que está lá, é um dos mais antigos, né? Assim, né? Está lá, né? Não é tão antigo, mas né, já está publicado, já tem um tempo esse livro, né? Então, muito bom. Enfim, alguém quer falar? Dag, Dag. Outra coisa de valor também, falando de valores, qual foi a palavra mágica que ela conseguiu fazer que o vigia desse acesso a ela a terminar o que ela estava fazendo ali? Quando ela falou, esqueci o meu tesouro, a palavra tesouro, que está imbuída de valor também, né? É que foi, senão ele ia ficar, sai daí, eu nem ia dar atenção a ela. Quando ela falou, esqueci o meu tesouro, imediatamente ele se prontificou a dar atenção a ela. Quer dizer, quais são os nossos tesouros, nossos não, mas quais são os tesouros do mundo de hoje, né? Que vão abrir as portas para a comunicação, uma melhor comunicação. É isso aí. E não era dinheiro, né? Estavam num banco, né? no Não contexto é? de Então, quer dizer, tem bancário. toda uma simbologia aí, né? Muito legal, muito bem colocada, né?
Tá, quem mais vai? Vitória quer falar. Vitória, querida, Vai, Vitória. vai Abre o lá. microfone. Abre o microfone, Vitória. Então, é meio fora, assim, meio fora do tema que vocês estão conversando, mas é que, tipo assim, eu queria comentar sobre uma coisa que eu acho muito triste, o fato de que as pessoas da minha idade agora, né, porque eu sou jovem, elas não dão tanta atenção para os livros, sabe, para a leitura em si. E eu acho que isso é uma coisa muito triste pelo fato de que eles ignoram uma coisa que traz tanto benefício para a gente, sabe? Conecta a gente com o passado e também com coisas futuras, que faz a gente tomar decisões melhores no futuro, dependendo do livro que a gente escolher, sabe? Eu nunca fui muito próxima da leitura quando era menor, porque eu não gostava muito dessas coisas, era mais agitada e tal. E aí, com o passar do tempo, eu fui me interessando. Teve até uma vez, eu vou chegar a falar, que teve até uma vez que, quando eu estava na escola, eu vi um livro que deixaram debaixo da mesa, e aí eu peguei. Gente, me perdoe, mas eu peguei para ler, porque eu não sabia se a pessoa ia achar de volta, porque já não era da minha turma mesmo, não sabia se a pessoa ia achar de volta, eu peguei para ler. Acabou que depois eu até dei o livro para minha irmã. Aí foi a primeira vez que eu comecei a me interessar por livro. Depois disso, eu comecei a me interessar de fato. Só que, sabe, tem vários estilos de leitura, né? Tem, não sei se fala estilo mesmo, mas tem vários jeitos de leitura, várias formas. Por exemplo, tem o poema e tem, assim, os livros em si. E eu sempre fui mais chegada a um tipo de livro que vem com imagem e tal, assim, que ele vem acompanhado de imagem. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó, e alguns outros aqui também que está aqui guardado, né? Eu sempre fui mais fã de imagens, por exemplo, esses livros que tem imagem, só que eu ainda continuo me sentindo mal pelo fato de que as pessoas ignoram a quantidade de coisas boas, elas perdem a quantidade de informação, a quantidade de conexão que elas podem ter com tudo sobre os livros e tratam isso como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa mais banal, mais besta. Eu já ouvi muitas pessoas da minha idade reclamando sobre outras pessoas que gostam de ler. Então, tem muita gente que até chega a esconder o fato de que gosta da leitura e tudo mais, por conta desse julgamento que os jovens hoje em dia estão tendo, porque não tem mais essa conexão com esse tipo de coisa. É muita abreviação com palavras simples que em um livro vai ter um significado muito forte, dependendo do livro que você for ler, e eles diminuem isso como se não fosse nada. E eu torço que essas coisas mudem para frente, mais para frente, não sei se vai mudar para melhor ou para pior, não posso garantir isso, mas eu espero que mude para melhor, porque eu gostaria muito de achar um lugar que eu pudesse me encaixar sem eu precisar negar o fato de eu gostar desse tipo de coisa. E é mais isso mesmo que eu queria comentar sobre isso, porque eu estou vindo mais pela professora Ivone, eu chamo ela de professora, né? Porque além dela ser uma ótima escritora, ela é uma ótima professora e ela me convidou aqui. Então eu só vim mais para poder assistir e ouvir sobre, porque eu estou muito orgulhosa da pessoa que ela é hoje em dia. Eu já como tive a oportunidade de conhecer ela antes, eu estou muito orgulhosa, né? E vim só para poder acompanhar esse crescimento e estar aqui para vê-la seguir adiante em frente, que também confio que ela vai muito longe. É só isso mesmo, gente. Então, deixa eu te dizer uma coisa, Vitória. Toda primeira sexta-feira do mês tem uma roda de leitura dessa com um conto e que a gente conversa e você está convidada a participar sempre. Já que você gosta, pelo menos. Tem um bando de velho aqui, mas tudo bem, mas você traz sangue novo para a gente. Vai ser muito bom. E a Ivone vai mediar uma dessas rodas, eu já mediou esse ano. Não, eu sou em Ainda setembro. vai. A Zulmira quer Setembro, ó, em falar. setembro a Ivone vai ser a nossa leitora Zulmira quer guia. dar uma palavrinha aí. Zulmira, vai, Oi. Zulmira, querida.
Então, primeiro começar agradecendo a você, Denise, por trazer um texto tão bonito para a gente, né? Parabenizar pela sua escolha. E, nossa, é assim, foi fantástico. A gente se conhece aqui como colegas, né, que ficam participando e saber, assim, poder, né, conhecer um texto já dá aquele frisson, né, Ivone, de falar, quero conhecer mais, né? Isso é maravilhoso. Te parabenizar também, Ivone, porque você, em 2 páginas, você trouxe tanto assunto, tanta coisa, uma riqueza, né? De repente, se você botasse um outro título de um outro livro, não teria esse contexto político. Então, foi assim, como a Suzana falou, foi fechadinho, bonitinho, tem ali né, um texto assim que te satisfaz, que te estimula, né, a pensar mil coisas. Muito bom. Vou comprar um livro seu, pode deixar, depois vou querer autógrafo, né, Suzana? Pois é. Aí, Vânia, você falou, né, dos preços, e eu estava lembrando, gente, eu vi ontem. O governo criou o MEC Livros, porque tinha primeiro, né, acesso a livros, mas um site que era meio chatinho, assim. Esse MEC Livros, eu entrei e fiquei, assim, encantada, porque tem até um aplicativo, viu, Vitória? Você pode ir lá, tem livros contemporâneos, além de clássicos, né, e esses que já podem, Machado de Assis, à vontade, já podem ser lidos, mas tem coisas super atuais e que podem ser lidos gratuitamente. Eu acho que esses incentivos que o governo dá, a gente tem que divulgar, né, bastante para que as pessoas todas É tenham um chance. site, Zumiro? Uma plataforma é o Tem quê? um site e tem um aplicativo que você pode botar no celular. Eu já Ah, botei é? aqui no meu Mac Tem. Livros e É tem. Biblion, né? Biblion. E o Não, MEC não é acabou nem de da abrir ontem Librion, agora. é outro novo. Librion já existia. MEC E Esse é MEC, de é do Ministério da MEC. é Educação e Mac, Cultura. Mac Livros. MEC Ministério da Livre. Educação. MSC Livros. É do Ministério Você de pega Educação. emprestado. Ah, Acabou de sair. Depois eu vou até botar um link tá no ótimo. na nossa rede. Entra, entra pelo GovBR, MEC. Você pega os livros emprestados. Fica Isso, 2 semanas com ele, isso. depois ele volta para a Pode ficar biblioteca. mais 2 semanas, se necessário, e aí você devolve o livro. Isso é interessante Exatamente. porque você não tem que ficar comprando aquele número de livros, Ah, né? É legal. É empréstimo, bem bom, interessante. Não né? sabia, não. Muito interessante. Meu irmão me mandou, eu falei assim, respondi para ele, já fucei e adorei. Ele falou, sabia, Eu sabia que baixo vários. Mas aí, falando aqui com a. você... Mira, te interrompi. Você terminou? Desculpa. Era basicamente isso, agradecer vocês, porque os comentários que foram feitos, né, foram assim tão interessantes já, né? Mas é realmente uma crônica muito boa. Vai lá, Ivone. A Silvia Namba quer falar ali. Silvia. Vai, É, Silvia. É, primeiro falando do conto, achei, ai, parece uma coisa simples, mas a gente, assim, lendo cada detalhe, né, é bem interessante. E uma coisa, um ponto, assim, que, além de tudo que falaram, que eu achei bem importante, é que ela fala assim, não, do livro, né, que esqueceram e ninguém pegou, tal. E ela não fala só do livro, né? Ela dá um nome para o livro, né? Ela fala que o livro é a biografia, né, da Olga. Então, isso que eu achei assim um marcante, porque não foi só, ai, não, porque às vezes a pessoa fala assim, não, é porque é um livro que foi esquecido, então, ai, o livro não tem mais importância, que as pessoas não querem mais ler hoje em dia. Não, mas ela deu nome para o livro, né? Então a gente fica é, pensando, não, mas foi aquele livro, né? Então, quem não conhece, porque foi 2023, que nem o André falou, esse livro é de 85. Na época, eu li o Olga, que ele falou, né? Que foi lançado em 85, acho que ele imagem. falou, né?
Da Olga mesmo, não a biografia, o livro Olga, né? Do E na Fernando, época, né? realmente, né? Todo mundo ficou meio assim, lia, né? Era aquele frisson e tal. Mas agora eu não sei, não tenho muita noção de que se as pessoas ainda conhecem, se os jovens, né, conhecem ou não. Então, ela falando disso, talvez eles pensem, mas quem é a Olga, né? E tem o interesse de saber, nossa, mas por que que ela fala que esse livro é um tesouro, né? E Que é um talvez tesouro, né? queiram, se interessem por ler, né, o livro, né, que ela citou, né? Então, eu achei isso muito legal, assim, dela ter citado esse livro né, causar um interesse, né, voltar o interesse, porque, como já falaram, né, o livro não é só por entretenimento. Aliás, eu nunca tinha pensado nisso, né? Hoje em dia estão falando, tem uma outra pessoa que fala de livro que estava falando desse negócio de entretenimento. Eu nunca tinha pensado exatamente nesse negócio de entretenimento. Eu ler um livro por entretenimento. Eu acho que a gente fala assim, não, qual que é o seu hobby? Ah, é ler um livro, né? Leitura. Mas eu nunca tinha pensado assim, ah, ler um livro por entretenimento. Eu sempre achei que o livro trazia um conhecimento, assim, né, para a gente, né? Não era assim um entretenimento como assistir um filme, sabe? Eu sempre Sim. achei que né, era mais o conhecimento do que só um passatempo, né? Então, hoje em dia, falando assim, não, ler o livro é entretenimento. Eu falei assim, nossa, gente, nunca tinha pensado muito por esse lado, né, de entretenimento, né? Então, achei muito legal Aliás, ela. é, querida, essa expressão entretenimento é usada assim no sentido de diminuir, às vezes, no sentido pejorativo, de dizer é uma literatura de segunda classe, aquela que é só para você ler e se divertir. Mas a gente lê uma crônica com, ler como um leitor avançado, como um leitor amante da literatura, nas coisas mais simples, mais Exatamente, cotidianas, a gente tira lições. Como Suzana falou, exatamente. ela não precisou explicar, ela só contou a história e nós tiramos nossas conclusões. Tanta coisa, Que né, que em um entretenimento conto, bom, né? uma crônica, a gente tira tanta coisa, né? E agora as pessoas falam assim, não, não, leitura por entretenimento. Leitura por entretenimento, para mim, assim, né, é uma coisa mais leve, um gibi, uma coisa assim. E mesmo assim, né, tem coisas que a gente, né, tira tanta lição, né? E agora você fala assim, leitura por entretenimento parece uma coisa tão banal, assim, falar que um livro é uma leitura por entretenimento, mas, enfim, né? E outra coisa que eu queria, achei muito interessante o André colocar que hoje em dia a gente lê menos, como ele colocou, eu falei assim, realmente, e a gente mesmo lê menos, né? Não é mais uma coisa de geração, né? A gente lê menos por todas as questões que ele falou, né? A gente não tem mais aquele ambiente propício para ler, né? As redes sociais, a internet, né? É tudo muito corrido hoje em dia. Acaba tomando, né, o nosso tempo. É inevitável, né? É uma coisa é, é do próprio, do próprio mundo mesmo, né? Não tem muito como evitar ler menos, né? O livro físico, né? Eu, por mais que eu queira, tenho um monte de livro, comprei um monte de livro, e me pego nessa armadilha, assim, da tecnologia e acabo lendo menos, né? E uma outra coisa que eu queria falar para a Vitória é que é, quando eu comecei a ler, eu também tinha uma coisa assim de, ai, livro, né? É uma coisa meio difícil. A gente pega aquele livro grosso assim, a gente fala assim, nossa, gente, mas isso né? E até um pouco difícil, né? Falei assim, meu Deus, quando eu peguei o nome da Rosa, eu falei assim, nossa, que é aquela linguagem Tem um tão resumo? difícil. Mas é porque é uma linguagem mais antiga e aqueles nomes todos, mas e daí ela fala assim, não tem muito a ver com a gente, porque é mundo moderno, mas o pensamento humano, ele não muda tanto, né? Se for ver. Quando eu li Ilíada, eu falei assim, gente, mas eles pensam a mesma coisa
ciclo, né? Não muda muito, é a mesma coisa, a guerra, entendeu? Ele fica com medo, os medos são os mesmos, né? As causas das guerras são as mesmas, então, por mais que seja uma coisa antiga, o pensamento humano, os medos humanos, as questões humanas, elas são as mesmas. O que a gente é um pouco difícil transpor, é um pouco a linguagem, né, dos livros, que às vezes é um pouco mais antigo e tal, é um pouco mais difícil, mas você conseguir ver o que o pensamento... Acho que ela Travou. congelou. Congelou. Está ouvindo? Está ouvindo a gente, Ó, Silvia? Não. Suzana queria falar, né, Suzana? Ela congelou. Suzana, fala, que aí se ela voltar, Não, ela até conclui. eu queria falar justamente para a Silvia que Pena. esse depoimento dela sobre a literatura, a leitura, né, como entretenimento, eu não tenho nada contra a palavra entretenimento. Entretenimento, você se distrai, você se Sim, entretém com alguma coisa que pode ser muito boa. Você se entretém com um filme, com um livro, com cozinhando. Eu não tenho nada contra a palavra entretenimento. Inclusive, me lembra um pouco até prazer mesmo, porque é bom, né? É bom você se desligar, né? Então, assim, o que eu quero é que eu lembrei de uma coisa que está na origem do trabalho, do meu trabalho com as rodas de leitura, que começou no século passado, esse trabalho, né? E que depois virou uma febre nacional. Mas o que eu quero dizer é que quando eu ouço alguém falar que descobre a literatura também como entretenimento, eu fico muito feliz, porque, na verdade, quando comecei o projeto no CCBB, que foi em 93, vocês imaginam, não é? Já tem quase mais de 30 anos, né? 30 e tantos anos. A ideia era colocar a leitura num espaço em que as pessoas iam para ver teatro, cinema, ouvir música, exposições, e eu coloquei lá o ticket para ler. Então, era mostrar que a leitura pode Congelou fazer também. parte do do entretenimento, entretenimento. do Aham. lazer, né? Eu acho que o lazer, colocar a leitura no lazer. No Né? lazer, é. É que eu Exatamente, acho que entendeu? eles começam a rotular, né? Eles É, gostam de entendeu? rotular as Então eu coisas, fiquei entendeu? feliz com isso, assim, quando você Eu falou. acho que Tá? eles começam a rotular as coisas, né? O lazer eu acho que abrange um pouco mais, né? Mas agora o entretenimento eu achei meio estranho. Nunca pensei por esse lado, assim, né? Porque daí eles começam a diminuir, sabe? Não é diminuir a palavra, mas eu acho que restringe. Eu acho que restringe, né? Porque, sabe, é uma coisa muito ampla, né? E daí restringe um pouco, É um né? dos Mas níveis da leitura, né, Silvia? é É que um daí dos ele fica assim, níveis, é o Níveis, uma coisa são vários entretenimento. técnica, níveis, É um dos exatamente. autoajuda, níveis. Você tem né? vários níveis, né? Que você Olha, a vai. Dag está querendo A falar. Dag Ó, está vamos lá, querendo falar. Dag. Eu fui aqui no Pai dos Burros, atual, do Google, e eu pedi a origem da palavra entretenimento, né? Entretenimento. A origem remonta ao latim intertenere, manter ocupado, segurar. Passou pelo francês antigo, entretenir, e posteriormente evoluiu no português para o verbo entreter-se com o significado de distrair. Quer dizer, lá atrás era segurar, é manter. Então, não podemos ter preconceito com as palavras. Eu sou linguista, então não pode. Entreter não pode ter uma conotação, sabe, denotativa, não. É uma coisa que eu adoro. Atualmente, eu estou lendo essa aqui, Os Primos. Eu não conhecia essa autora,
Karen, eu não sei se é Karen ou Karen, McManus, eu não conhecia ela. Ela é inglesa, então ela escreve assim, não é terror, mas é suspense. De vez em quando eu adoro ler um Sidney Sheldon da vida, porque, sabe, eu fico ali entretida, sabe, naquela história, eu saio do meu mundo, porque eu adoro literatura. Acabei de ler vários, aquele, quer ver, aqui, o da Barata, né, o da Scholastic, e o da Carla Madeira, o Véspera. Acabei de ler esses dois. Então, são textos densos. Você sai da Scholastic, você sai dali triste, cansada, sabe, quase descrente do mundo. Aí você pega o da Carla Madeira também. Aí você pega os primos, que é fofoquinha de primos numa festa, gente rica, sabe, suspense. Aí você se diverte, se distrai. Os Tudo é níveis, os válido. vários níveis. Sim, Vitória, tudo é Vários válido, níveis, Vitória. O né? tudo. negócio é A se catarse, né? divertir. É. Vitória quer Pronto. falar, gente, ó. Vamos ouvir a Vitória. Nossa, O que eu entendi que a Silvia quis dizer é porque agora a gente tende tipo assim, algumas pessoas tendem a colocar a leitura como só apenas um entretenimento, né? Só que tem muitas outras pessoas que levam isso não só como um entretenimento, como também uma conexão, né? Porque dependendo do livro, pode ser uma coisa que conecta mais a mente da pessoa com a própria leitura que essa pessoa vai ter. Então, acho que é por isso que entre aspas, preconceito com a palavra entretenimento, porque algumas pessoas diminuem a leitura só a isso, a entreter, a se distrair. Outras pessoas buscam isso mais como uma conexão, uma coisa mais especial, assim, sabe? Eu acho que foi isso que a Silvia quis dizer mesmo. Não, sabe por quê? Porque senão as pessoas elas pegam o livro e falam assim, nossa, gente, mas que livro chato. Ai, fica assim, livro chato, que livro legal. Entendeu? Não fica, sabe, não analisa um pouco assim o livro como alguma coisa assim, não, pode ser que fale alguma coisa para você. Não, ai, mas esse livro é muito chato, sabe? Esse livro é muito legal. Sabe, é assim, que é só um livro para entretenimento, isso que eu quis dizer, entendeu? Lógico que a gente quer um livro, às vezes só para entretenimento, para você relaxar, ou que é um livro divertido. Mas às vezes a pessoa pega um livro e fala assim, gente, você pega um livro às vezes assim, que nem eles falam, o velho e o mar. Ele fica só lá naquele barco, não sei o que. Mas, assim, gente, mas se você pegar um livro daquele, tudo bem, né? Que você uhum. pegar um livro daquele e vai achar que você vai se divertir com um livro que nem o velho e o mar, né? Você vai falar que ele, né? Sabe, achar Mas um é livro como Vânia bem legal, colocou, né? Há níveis entendeu? de leitura e há perfis de leitores. Que Então, livro quando você pega chato. um livro, você tem um objetivo, o que você busca, né? Então, se é apenas um livro como algo utilitário ou o livro como algo para os momentos de descontração e relaxamento. Eu É, costumo dizer que livros literários, obras literárias, ficção, etc., é, para mim, Denise, a primeira função da obra literária é justamente entreter. Porque se o livro não te prende, É. se ele não te seduz, você não vai continuar a leitura. Então, a primeira Nada. coisa esse relacionamento de amor com a obra literária. Então, eu sempre digo, olha, esse livro ele tem que entreter, ele tem que te convencer de que você deve continuar lendo, né? Querer jogar ele na parede. Agora, há livros que são mais densos, que você realmente precisa ler, como nós fomos obrigadas a ler a Ilíada e a Odisseia, as navegações portuguesas lá e tudo mais. Então, não tinha prazer naquilo, era uma obrigação. Mas, voltando aqui para o nosso objetivo, por que
que Ivone coloca meu tesouro, independente do título, do conteúdo do tema mais denso, que era o tema de Olga, mas vamos voltar para a literatura, para o livro, né? Meu tesouro, ele vale ouro, e ela ria. A maneira como a narradora, na narração, a expansão, o contentamento, a satisfação a encontrar aquele ouro perdido, e o batom. Nem lamentei. Então, essa reflexão, sabe, sobre a, o valor não monetário, mas o valor emocional, o valor político, o valor social, o valor filosófico, seja lá o que for que o livro, que a leitura traga, né, ele vai variar de acordo com o nível de leitura, se é um leitor mais avançado, se é um leitor mais inicial, esse relacionamento ele vai se intensificando, porque vai chegar um ponto que às vezes a gente pega, lá a André pode confirmar, às vezes no nosso clube do livro, a gente pega às vezes um livro que são chatos, a gente fala, o livro é chato, não me pegou, mas a gente lê até o fim, por quê? Porque a gente tem uma experiência de leitura que a gente lê nas entrelinhas, a gente lê, a gente ouve aquilo que não foi dito pelo leitor, mas que ficou ali. Então, a gente quer destacar, acho que a Suzana já falou isso, essa capacidade, né, que a crônica, tão simples, à primeira vista, que Ivone trouxe, trouxe uma discussão tão densa, com temas variados e tão ricos. Né? Eu não disse, mas eu estava aqui exatamente lembrando esse detalhe. Ela pega um livro, nomeia, dá um título para o livro e compara com um batom, que cosmético é tudo na rede social, né? Então, esse contraste foi maravilhoso também. Muito bom, Muito. né? E eu tenho uma experiência que eu passo para os meus alunos, passava para os meus alunos, do que aconteceu comigo. Meu filhinho de 8 meses, quando estava com 8 meses, meu bebezinho, que está com 48 anos agora, eu Quantos estava meses ele tem? chupando sorvete, eu me lembro, sorvete de coco. Aí ele pediu, né, na linguagem de 8 meses, queria. Eu dei, então aquele negócio gelado foi tão ruim para ele que ele só foi chupar sorvete, picolé, quando ele tinha assim, uns 12, 13, 14 anos. Eu falei, gente, você não precisa de psicólogo, eu sei qual é o seu trauma. Foi que a mamãe deu o sorvete para você. Ele sentiu uma coisa muito ruim. Então, é a mesma coisa que dar um Machado de Assis para uma criança de 10 anos e querer que ela curta, se Exatamente. entretenha com aquele livro. Foi muito bom, mais uma vez, Ivone, mais uma vez também, Denise, pela escolha do texto. É maravilhoso, tem bastante coisa para a gente pensar. Aliás, nós, professores, né, Dag e as demais professores, acho que todos fazem isso. Primeira coisa que eu falava para os meus alunos lá, quando liam Machado e companhia, né, os clássicos, eu falava para eles, olha, vocês estão lendo agora, tá? Mas eu sugiro, eu conclamo a vocês, eu desafio vocês a lerem quando estiverem adultos. Leiam novamente quando vocês estiverem adultos. Vocês vão ver a diferença É. de leitura conforme você vai acumulando experiência, conhecimento, sabedoria e essa relação mais estreita com a obra literária. Eu ouvi a voz de alguém, quem foi? Eu, Denise. É, Fale, amor. assim, duas colocações, algo que eu gostaria de agradecer, que eu aprendi no curso, né, do IEL com a Suzana, nas aulas da Suzana e a Vânia, que o narrador, nós, autores, nós não podemos colocar nenhum tipo de julgamento, né? Dentro da nossa escrita. E assim, batom, eu saio sem dinheiro, não saio sem dinheiro, mas não saio sem batom. E batom é algo muito pessoal. Gente, batom não se empresta. Coisa mais anti-higiênica, como é que alguém pode pegar um batom de que já estava usado?
E outra colocação que eu quero fazer é com relação ao título, né, o Ouro Perdido, porque, na verdade, quando perdemos alguma coisa, nós nem sabemos onde está, né? Na verdade, o livro foi esquecido. Eu sabia exatamente onde eu havia esquecido. Mas eu coloquei o Ouro Perdido só para uma provocação a mais, para chamar a atenção dos leitores, assim como eu chamei a atenção do segurança no banco, que eu, com a graça de Deus, agora tem Pix, não precisa mais fazer depósito em banco, não precisa ter fila. Né? Isso aconteceu realmente no século passado, né? Que tinha que fazer depósito no envelope e tal. Agora é tudo muito mais prático, muito mais fácil. É só uma brincadeira, né? E levar com leveza, né? Todas as adversidades da vida, sempre, sempre. Essa sou eu. E para o André, eu cometi uma injustiça, né? Eu, falando dos poetas, coloquei Pablo Neruda, mas eu sempre faço questão de falar sobre os autores, eu enfatizo isso, autores brasileiros, eu falo das mulheres autoras, incentivo, admiro e quero sempre falar dos brasileiros nacionais, mas eu esqueci de falar do grande poeta Manuel de Barros. Né? Eu gosto demais do Manuel de Barros, do Ferreira Goulart, aquele, e já discuti em sonho com o João Cabral de Melo Neto. Ah, que... Ótimo. Ela e suas histórias. Ivone falou uma coisa, né, interessante, né? Gosto de falar das mulheres escritoras. Falando em mulheres, né, com a licença dos homens presentes, segundo as pesquisas, a maioria das pessoas leitoras são mulheres, e um grande percentual de mulheres negras. Isso um diferencial, né, no interesse pela literatura. E eu acredito, né, que é, mulheres leem mulheres, homens leem homens. Isso precisa mudar. A gente precisa diversificar, né, esse acesso ao texto literário, seja ele de autor masculino ou feminino. Denise, há Oi. exceções. Eu lembro que num trabalho tinha um colega meu, né? E ele estava sempre lendo revistas femininas. Aí eu perguntei para ele, Paulinho, mas por quê? Assim, eu comprava, ele pegava emprestado, sabe, antes de eu começar a ler ali, e tinha a revista Nova, né, na época tal. E ele falou assim: não, mas eu tenho que ler. Para eu conquistar mulheres, eu tenho que saber de mulher, eu tenho que entender de mulher. Olha, que inteligente, né? inteligente. O André quer falar. André, É só uma observação que dessa última fala, só aqui a gente já vê que nós temos muito mais mulheres do que homens participando. E, como homenagem sempre devida, a gente sabe que as mulheres só não têm mais produção visível nas artes todas por causa do domínio patriarcal que as omitiu, roubou obras dela. Colette foi roubada pelo marido as obras, etc., aquelas maldades. Mas sempre foi assim. No livro do Ian Watt, eu acho, que é a Ascensão do Romance, quando fala da classe leitora que estava se formando na Inglaterra, falava que as mulheres já eram o número maior de leitoras na época. Quer dizer, Era o grande. vocês sempre leram mais. As mulheres sempre leram mais que os homens. Sempre, sempre. Agora, por causa de dispositivos sociais, de controle, do patriarcado, etc. e tal, os homens sempre tiveram mais ascensão. A ascensão aos instrumentos para expor suas ideias e lutar com essas ideias. Mas as mulheres sempre tiveram uma produção altíssima e muitas vezes escamoteadas pelos próprios homens, por uma questão deles terrível de poder e das deformações do poder na alma, que aí teve o nosso amigo que falou que desde a Ilíada, da alma humana, que é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma porcaria, mas é isso mesmo, é o que tem para hoje. Nós só temos isso mesmo. Mas é isso, é isso. Então, só para chamar a atenção para isso, sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora nós estamos descobrindo com dados
verificáveis na rede, mas sempre foi assim, né? É isso. São Ô, questões Márcia, universais e atemporais. Quem está falando? sou eu, Denise. Domingo. Ah, Rapidinho, é, que eu Jumira. quero trazer uma novidade aqui que todo mundo vai gostar, acho que em especial a Suzana, porque a Rosinha, que fez também curso de Sim, sim, formação, sim. ela era muito assim, queria sempre ter um clube de leitura, fazia umas coisas mais caseiras, né? Ela mora em São Paulo. E hoje ela me mandou uma foto que, enfim, agora ela tem clube de leitura no sindicato dos Que aposentados, máximo! pensionistas e idosos lá em São Paulo. Que máximo! E Ah, fala para a Rosinha mandar para mim também, tá? tá, Fala com vou ela. falar assim. E Fala uma coisa assim. que me admirou, até comentei, Entendi. falei, Rosinha, tem uma quantidade maior de homens do que de mulheres aí, tô certa? Ela falou, pois é. Os diretores do sindicato foram lá dar uma força para ela, né? Dois homens e uma mulher, então ficou com um grande número de homens. Olha só que coisa boa, né? Que Maravilhoso. bom. Pois é. É. Mais um netinho aqui da Suzana. Neto. O, o, Essa foi boa. só um minuto. O Fala, Sim. André. historiador Will Durant, o historiador Will Durant, que foi um culturalista norte-americano do século XX, maravilhoso, ele dizia da história da civilização que o homem será o último animal a ser civilizado e domesticado pelas mulheres. Ele fala isso no início, que a mulher domesticou todos os outros animais, a vaca, o cachorro, o cabrito, e que o homem será o último animal a ser domesticado pelas mulheres. Ele está muito certo. Estamos trabalhando para isso. Suzana, a Camila já entrou aqui, né? Já percebi a deixa. Quando a Vânia, então, Camila entra, tá na hora de terminar. é. Vânia, os avisos, as considerações com você. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, meus amigos, minhas amigas, os novos, as novas carinhas. Obrigada a Ivone por esse prêmio, por esse tesouro, por esse que você nos deu. E convido vocês a estarem sempre aqui nas nossas rodas de leitura. A Suzana e a Vânia vão passar para vocês os informes, mais algumas coisas boas que vem por aí. Eu quero falar rapidinho, rapidíssimo mesmo. Agradeço de coração, porque tem pessoas queridas que entraram, acho que duas ou três já saíram. Eu recebi um comunicado ainda há pouco de um amigo meu que eu mandei um convite para Moçambique, né? Só que Olha, lá, muito mais tarde, ele não conseguiu acessar, ele respondeu há pouco pelo meu WhatsApp, ele não conseguiu entrar, não sei por quê, ele não conseguiu acessar aqui, mas assim, o curso IEL está famoso em Moçambique, né? opa, Mandei convite para Que bom. Portugal também, e ela só não internacionais. pôde entrar, mas assim, muito divulgado, agradeço a todos vocês. A Lúcia Pocan, eu vi, ela comentou só no chat, também é escritora, está com um livro lindíssimo aí. É, pessoas queridas, eu agradeço a todos vocês, e a Vitória, que me fez essa surpresa, ainda está com o uniforme da escola, que ela veio direto, né, da, da nossa aula, eu vim correndo, e a Vitória, Ora, minha querida, obrigada, Vitória. Professora, com você. A Lúcia está te agradecendo no chat, Ivone. Vânia, com você. Bom, eu acho, em relação a Seixas com Letras, esse programa sempre muito maravilhoso, né, de trazer esses contos, essas histórias, essas leituras e essas vivências, né, cada um com o seu ponto de vista, acrescenta sempre alguma coisa, que é o que acontece quando a gente se reúne para falar de livro, né? Lembrando que é um projeto patrocinado pela rede de amigos, né, do IEL, e composto basicamente de ex-alunos, né, ex-alunos das rodas de leitura, do curso Rodas de Leitura, Mediação de Leitura, que o IEL proporciona, oferece todos os anos, né, que estão os alunos. Do ponto de vista
desse conto, é só uma curiosidadezinha dessa crônica, não tem nada a ver, tá? Mas é só para dizer que a Olga Benário estava grávida e teve uma Sim. filha chamada Anita Prestes. E quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu fui ao aniversário da Anita Prestes, tá? Não, Olha, Pois é. olha a Beleza. crônica Ah, rendendo histórias. uai, se eu falar inveja branca é racismo. Ah, Gente, seria vermelha. Seria inveja vermelha, no caso. no levou caso, vermelha, presente? é verdade. Levou presente? Levou presente? Olha, minha mãe, eu não sei se levou, foi ela que me levou, né? Ah, isso é É, tudo filho de comunista, a gente se encontrava lá. Então, Oh, que maravilha. sim. é, Na continuidade dessa corrente maravilhosa de mulheres, a neta dela é uma comentadora, a neta filha, a filha filha da dessa Anitta, Dani, moça que você é, ela é uma Dani, comentadora, uma historiadora muito importante, muito inteligente, que está no Opera Mundi, fazendo reportagens Olha, fantásticas e comentários fantásticos. Quem gosta, ela está no Opera Mundi legal, com André. pensamento, com uma radicalidade ainda do bom lado, socialista, humanitário, fraternal, que eu acho que já é a quarta ou quinta geração de mulheres saídas da Olga Benário, que são Olha, maravilhosas e Dani. estão do lado certo da história, da corrente da história. é, Quem quiser ver Ópera Mundi, ela é uma moça maravilhosa, maravilhosa. Eu sempre assisto. ah, Obrigada. é. Suzana, Ah, eu queria só dar alguns avisos. Antes do aviso, eu vou contar uma piadinha. hoje tá bom. Eu sou aquela avó que, né, que agora já vai ficando meio antiga na mesa. São vários sobrinhos, não é sobrinhos, pessoas da família, né, mais jovens e tal. Senta-se numa mesa de aniversário e cada um pega o seu celular. Não sei se vocês já observaram. Você vai para uma mesa, as pessoas ficam no celular, cada um fazendo suas coisas. É, Aí outro dia eu perguntei assim, na último aniversário da minha neta, que ela quis fazer lá no Outback, sabe? Aquela que adora o Outback. Vão lá, e aí reuniu uma família grande, da parte do meu genro, são grandes e são jovens, né? E aí eu falei assim para minha neta, né? Eu falei, vem cá, eu tenho um livro do Cortázar que é do tamanho de um celular. É um livro um pouquinho mais comprido, assim. Aí eu falei assim. Tava todo mundo no celular e alguém falou, eu falei assim, olha, gente, tá todo mundo no celular. Aí a minha neta, que estava fazendo 12 anos, ai, vovó, você, hein? Como me censurando, porque eu estaria, de certo modo, censurando, né? Foi assim, Jojo, será que se eu trouxer um livrinho e ficar lendo, se cada um trouxesse um livrinho para ler, né? Eu tenho um que cabe na bolsa, assim, né? Será que tudo bem eu ler? Ah, não, eu falei, mas celular pode? Eu coloquei. É muita, essas vivências, porque é realmente o livro, é um livro pequeno, um pouquinho mais comprido que um celular, né? Enfim, essa é a minha historinha, né, para contar para vocês, porque eu provoquei ela, né? Mas por que que pode todo mundo? Eu posso trazer uma coisa e ficar lendo aqui na mesa, né? Agora não pode. O livro não pode, né? Bom, os avisos, tá? Queria dizer para vocês que então o próximo Sexta com Letras vai ser com a dona Vânia Alsalec, tá aqui, tá? É com a Vânia a próxima Sexta com Letras, dia 8 de maio, tá? dia do aniversário da minha mãe, hein? Eita, Vânia, Não, mas de noite não tem problema. não tem. Ah, você vai fazer almoço, né? Vou Tá. fazer almoço no sábado. Tá. Na semana que vem, me corrija se eu estiver errada, a Camila, porque eu não anotei isso. Eu sou péssima divulgadora das coisas do IEL. Nós vamos ter a janela literária com o romancista, contista e poeta Jorge de Saerte. É muito boa, é um belo autor, tá? E nesse horário de 18 horas, sexta-feira que vem,
Não é isso, Camila? Sexta que As vem. janelas literárias vai ser no dia 17 de abril, Ah, não com é? a Vera Terra, Ai, um encontro peraí. com James Joyce. Peraí. Ai, nós estamos em abril. Ai, Camila, eu falei tudo Abril. errado, gente, esquece. Camila, dá o Tô informe. aqui. Então, vai ser dia 17 de abril com a Vera Terra, o encontro com James Joyce. Ai, que bom. Que bom que você está aí, porque eu sou péssima. Tá? E o nosso clube de leitura, não é, vai ser no dia 13 de abril, com o Rui Castro e a Heloísa Seixas. Vai ser um concerto, não, um clube de leitura Dia muito legal 13 que de eles vão falar. maio. É 13 de maio, é sobre biografia e memória, No tá? CCBB, Os né? livros dele no CCBB, que é um momento em que a gente pode se encontrar, tá, gente? Quem mora no Rio, vão até lá. Os nossos alunos podem só ligar aqui, ligar para a Camila, mandar um zap para ela e separar a senha. Se vocês entrarem no site do CCBB e não encontrarem, peçam uma reserva para a Camila. A gente às vezes coloca até em lista de espera, mas todo mundo entra, ninguém fica de fora. Não é, Dag? Ninguém fica de fora. Tá? Já me bota na lista, tá, Camilinha? Tá bom. Senti falta ontem, senti falta da Denise. Eu É, estava trabalhando ontem na eu hora. tinha comprado o ingresso para uma peça que eu fui ver lá em Botafogo. Aí, sabe, eu Olha, tive que me foi tão deslocar. bonita, mas foi Eu tão. Vejam no imaginei. YouTube, tá? Foi Me convidaram. Foi belíssima ótimo. o concerto. Eu estou maneira de chamar de concerto. É que a gente tem o nosso projeto Concerto Clube. de Poesia, tá? Então, É, tem concerto de poesia. tá, é muita coisa na minha cabeça, gente, tá? Então, mas apareçam no clube também, tá? É um momento da gente se encontrar, se abraçar, se ver. Às vezes eu não posso chegar, porque quando termina, vem muita gente falar, e já é tarde, eu sei que as pessoas querem ir embora, mas assim, a gente se vê, e um dia desses vamos combinar de encontrar por lá e sair para tomar alguma coisa, tá? Não Um é? dia que eu Bora? não preciso jantar com o convidado, que às vezes eu tenho Bora. que tá. Bora, né? Vamos? É, Vai também acho. demorar, pena que Vamos eu não lá, vou. vamos marcar, tá? Sinto falta da Estação das Letras E esse física. mês é aniversário da estação, né, E esse Suzano? mês é meu aniversário. Em abril agora é 31 aniversário. anos. 31, né? 31. É. 31. Gente, muito obrigada pela presença, né, Vânia? A gente agradece muito e Sempre. esperamos vocês por aqui. E a gente vai, talvez ainda esse semestre, começar a fazer alguns encontros presenciais do IEL, Oba. tá? Então a gente está aqui pensando como fazer e tal, viu? E é isso. E outra coisa, Vânia começou um ateliê de leitura, tá? É, Vânia começou um ateliê de leitura ontem, né? Eles, Quarta-feira. quarta-feira, quarta-feira. hoje é Isso. sexta. Hoje é sexta. É. Eu sou péssima, mas eu Não, vou tudo dizendo, bem, assim, tem todo mundo problema. Essa entende, tá? semana. Essa É, semana. começou essa Tudo que não é semana, hoje é ontem, Suzano. isso. Isso é um consolo. Então, eles estão lendo um livro lindo, que eu recomendo para todos. E ela está lendo com ela a leitura de Hibisco roxo. Hibisco Roxo, da Chimamanda. Maravilhoso, Tá? É maravilhoso. É. lindíssimo, lindíssimo. Então, eles se encontram eles fazem O uma primeiro leitura, encontro foi ontem, quarta-feira. O próximo, o último encontro sobre esse livro vai ser no dia 29 de abril. tá? O E ateliê de leitura funciona assim: são 2 encontros por mês. No primeiro, a gente apresenta, lê o início do livro, apresenta o autor, a autora, fala um pouco, e o último encontro, todo mundo tendo lido o livro, a gente conversa, faz essa troca de ideias com o que foi lido. É bem interessante também. o primeiro encontro é uma chave de leitura
É uma chave para de leitura, para. você entrar no E a livro gente e começa a ler. Geralmente eu leio o início do livro junto, a gente lê junto e já vai comentando, já vai apontando alguns tá, caminhos, né? E no dia 29 de abril vai ser o encontro para a gente conversar sobre o livro, tá tá? bom. É isso aí, queridos. Qualquer Então, quem coisa, quiser participar, é só se inscrever com a Camila. escrever com a Pode Camila. participar de um encontro dos dois, quer É, esse livro, não quer o outro livro, escolher o livro que quer participar, não tem. o pessoal da rede de amigos não paga, é Pessoal da rede de importante dizer amigos é isso, oferecido a rede. tá? É gratuito, então. E aí depois tem um próximo livro, qual é que vai ser, Vânia? Vou dizer aqui já, Já, vou dar claro. spoiler, Não, Deve. tem que dar. Persuasão, da Jane Austen. Olha, Olha, por dentro. esse eu vou Inscrições, entrar. Vânia, eu vou inscrições, entrar gente. nesse. Hã? Inscrições no site do Instituto Estação das É, Letras. Qual é o eu vou endereço, entrar nesse ateliê eu vou. Camila? Só não entrei no Hibisco porque não tenho tempo, é quarta-feira, em geral, às vezes, Quarta-feira, você é estava no mais difícil. Eu CCBB, estava não foi lá, no entendeu? Aí vou percebido. faltar e tal, melhor não me meter em nada quarta-feira. É. Mas tudo que Vai a ser gente oferece, eu Persuasão, tenho de prazer de Jane fazer. Austen, o próximo. Tem um agora, um curso que vai começar, acho que é em maio, não sei, é de Shakespeare também, né? A leitura das tragédias, de três tragédias É, de Shakespeare, é. com o Caio também. Tá cheio de coisa de leitura na estação, tá? Essa é a A, nossa Ca- a divulgação. Camila colocou o endereço aí no chat para vocês entrarem e se Tá inscreverem. bom, queridos. Aí é melhor a Camila fazer as coisas mais objetivas, porque eu não sei. Muito obrigada, amigos. Obrigada, Obrigado. Foi Ivone. ótimo, foi Denise, ótimo. Obrigada, obrigada por gente. essa Obrigado, leitura Ivone, linda. parabéns. Parabéns, Vânia Denise, também. beleza. Beijos e bom fim de semana Bom fim para de todos. Vocês semana. também. Beijo, Tchau. Beijo, gente. um Tchau. Boa abraço para noite. vocês. Obrigada. Abrir o mês do livro, eu não podia ganhar presente melhor. Ih, Obrigada, Não Ivone. é? E aí? Tchau, Maravilha. Tchau, tchau. Beijo. Beijo para Beijo. todos. tchau. Tchau.